Twitter, o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, atribuiu ao colegiado a responsabilidade pela aprovação ou rejeição dos nomes convocados para prestar depoimento. Aspas. Como presidente da CPMI, sou responsável por pautar os requerimentos, mas quem decide pela aprovação ou rejeição é o plenário. Registro que considero ruim para a credibilidade dos trabalhos a rejeição de requerimentos para ouvir pessoas que estão no centro dos episódios de 8 de janeiro, fecha aspas. O senador Esperidião Amin afirmou que o governo esconde relatórios fraudados da ABIN. Uma ação deliberada do governo para esconder a fraude, hoje eu digo é fraude, nos relatórios que a ABIN enviou para o Congresso Nacional. Presidente, a linha do tempo é fatal. Eu não preciso retificar nada. Os primeiros requerimentos que eu apresentei, todos dizem respeito a relatórios que estão no Congresso. Eu quero só o compartilhamento do que está ali embaixo, no subsolo, sede da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, com esta comissão. São 3 relatórios, um mudando o outro. E, enquanto isso, o diretor-geral adjunto, nomeado pelo atual governo, dia 1º de janeiro, para não ter que ser sabatinado pelo Senado, presidente, para não ser sabatinado, o governo nomeou o diretor adjunto, porque o diretor-geral tem que passar pelo Senado. Enquanto ele ficou, foi produzido o relatório do dia 20 de janeiro, foi exonerado no dia 2 de março, passando para a chefia do planejamento da ABIN, e foi demitido da ABIN neste mês de junho. Neste mês de junho, não consta da convocação. Eduardo Girão também criticou a rejeição de requerimentos e de depoimentos de integrantes do governo Lula. O que é que foge do escopo quando você pede a cópia integral dos documentos que resultaram na dispensa de militares do batalhão da Guarda Presidencial? Exatamente. Por que não aprovar isso, gente? Se tem documento da GSI mostrando que 2 dias antes, o governo federal, sabendo do que ia acontecer, desmobiliza. É como se abrisse a porteira. Outro documento importante aqui, que eu não entendo porque que o governo não quer aprovar, requer o acesso de todas as imagens, de todos os ambientes monitorados, do circuito interno de TV, sabe de onde? De onde? Do Ministério da Justiça, onde a imprensa já demonstrou, vários parlamentares perguntam, onde é que estava a Guarda de Segurança Nacional, a Força de Segurança Nacional naquele dia? E onde estava o ministro? Essas imagens são essenciais, não vamos fazer isso, porque essa CPMI, ela vai escancarar uma proteção, uma blindagem ao governo Lula. Ana, o que a gente acabou de comentar aqui, né? O próprio presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, disse que a investigação perde a credibilidade ao se rejeitar nomes de personagens centrais, aí, como Flávio Dino e o ex-GSI, o Gonçalves Dias. Porque não faz sentido se o general Gonçalves Dias, se não houve problema algum, né, com a permanência dele ali nos prédios, orientando as pessoas, né? Vem para cá, vem para lá. Por que ele saiu do cargo? Por que ele foi exonerado? Por que ele não continuou, então, como o general do Lula, o sombra do Lula, o general, o comandante, o chefe do GSI do Lula? Por que ele saiu? Se não tem absolutamente nada para ser explicado ou para sequer ser questionado, se a lisura da permanência dele, de toda da presença dele, não apenas em anos e anos, né, décadas, na companhia do Lula, protegendo, sendo, não à toa ele tinha o apelido de Sombra,
né, do Lula, mas na presença dele ali no 8 de janeiro, em vários prédios, porque ele saiu do posto de chefe do GSI, né? A própria imprensa noticiou que o general G. Dias fraudou um documento. Isso é muito grave. Enquanto ficam aí com ilações, acusações vazias de que não sei quem falsificou a carteira de vacinação do presidente Bolsonaro, o assunto parece que morreu também, né? Nós temos um general que a própria imprensa já confirmou que fraudou um documento da agência de inteligência. E essa pessoa não vai ser chamada para a CPMI, que, teoricamente, deveria prover transparência para a nação brasileira em relação aos atos golpistas do 8 de janeiro, já que em 8 de janeiro a República quase ruiu. Olha, eu vou ficar hoje na cabeça com a frase que o Fernão disse, que para mim foi absolutamente perfeita e resume o estado de alerta que nós estamos, mas o estado, esse governo bolchevique que o Brasil agora ele tem no comando. Passamos da fase de soltar bandido para a fase de prender polícia. Nada mais retrata de maneira perfeita, mais perfeita, esse desgoverno, esse governo comunista e bolchevique do que essa frase. Fernão, a oposição está tentando aí pedir que sejam investigados e levantados os relatórios da ABIN. O senador Eduardo Girão também comentou aí da rejeição dos requerimentos, né, para ouvir Flávio Dino, ouvir G. Dias e outros personagens centrais aí na história, mas, pelo visto, estão em minoria, né? Paula, essa história do G. Dias me ocorre agora, né, ouvindo a discussão que está em curso aí, me sugere o seguinte, quer dizer, se você apertar o G. Dias, que é o cara que passou 20 anos dentro da mais íntima intimidade do Lula e da família do Lula e da entourage toda do Lula, né, de toda aquela bandidagem, né, se apertar o G. Dias, quem vai sair pelo cano de esgoto é o Lula. E por isso que eles estão enfrentando o desgaste, né, de se pôr à frente do Congresso Nacional inteiro para evitar que o G. Dias vá depor, né, passar esse recibo, né, é por isso, porque o G. Dias já avisou para eles, olha, que se eu rodar, quem roda é o Lula. Né? Então é isso aí, eu estou autorizado a concluir isso, né, por esse tipo de atitude que esse pessoal toma. Quanto à oposição, gente, o serviço que a Oeste está prestando nessas imagens que vocês colecionaram, né, provavelmente a última vez que nós vamos ouvir perguntas pertinentes sobre esse caso nessa CPI. Né? E talvez eles cheguem até a censurar a TV Câmara, que está transmitindo, é a única televisão que está transmitindo full-time as reuniões da CPI, né? Porque as outras, aquelas que se celebrizaram pelo carnaval que fizeram em torno daquela palhaçada da CPMI da pandemia, né, estão lá quietinhas, de vez em quando faz uma notinha, né, alguma materinha sobre isso aí, mas ninguém está transmitindo. Então, o trabalho de colecionar os melhores momentos desses depoimentos, ainda que sem resposta, só com as perguntas, né, é um trabalho patriótico, é um trabalho de salvação dos registros da história do Brasil que eles vão tentar, a todo custo, apagar, né, para sempre, para todo sempre. E aí, Augusto, os aliados de Lula, por enquanto, todos blindados. Blindados, por enquanto, é como a gente tem repetido aqui, a verdade prevalece, né? A verdade histórica vai prevalecer, não importa, não sei quando,
ela vai se impor aí a essa mentiralhada, né? A esse bando, a esse monte de bobagens, falsidades que eles espalham, uma hora vai se impor. E aí eles vão ter de consultar o quê? Vão ter de consultar para escrever essa história aí a Revista Oeste, vão consultar a página na internet do Fernão e de outros poucos jornalistas independentes aí que contam o que aconteceu. O Vespero, que é do Fernão, a gente continua contando a história, continua registrando, porque essa blindagem, o povo pode ser tratado por um bom tempo como um bando de idiotas, mas não é. Mas não é. Acaba descobrindo, graças a esses registros também que a gente tem de fazer, o que aconteceu. Eles não saem com o retrato, eles não saem melhores, né, no retrato, não saem. Essas espertezas, o pessoal está engolindo por motivos óbvios. Tem gente com medo, tem gente que não tem coragem de se manifestar, tem gente que não escreve porque está preocupado. Mas isso passa. Isso passa. Vários momentos aí em que você deveria botar ali o pé na porta, daqui para cá, não. Nós deixamos passar. Não por falta de aviso. Né? Eu detesto aquele negócio do cara que parece poço de certeza. Eu avisei, eu sabia que ia acontecer. Não, eu não sabia que íamos chegar a tanto. Mas o que deu para vislumbrar já foi suficiente para dizer que, olha, vamos segurar enquanto é tempo, porque democracia hoje não existe no Brasil. Num lugar, num país em que em que as pessoas temem dizer o que pensam ou escrever o que pensam, porque um homem determina isso em nome de muitos, né? Tem uma turma grande por trás disso. Esse país, democracia não é. Nós estamos numa ditadura. Aí tava, não, mas pera um pouco, não estão sumindo com pessoas. Nenhuma ditadura começa assim, é raro. É raro. Você vai, como na Venezuela, vai aparelhando os poderes, as instituições, aí você chega lá. A novidade é que dessa vez quem está à frente das tropas aí é o Judiciário, é o STF. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.